quais são os critérios, quais são aquilo que nós já sabemos, o que nós sabemos a respeito dos passos, dos critérios que devem ser providenciados para pedir autorização para a Polícia Federal com foco no monitoramento, mas eu já vou dar uma canjinha, eu vou desdobrar aqui para você aquilo que é necessário para as empresas desarmadas, para você que trabalha com segurança de eventos, né? Para você que trabalha com segurança desarmada, com vigilância patrimonial, com vigias, né? Você que... Existem empresas que fazem a terceirização de mão de obra, que tem o porteiro, tem o vigia, tem o ACI e conservação, né? Tem muitas empresas que estão chegando aí, a gente fica conhecendo, né? A gente não sabia, não tinha essa ideia, né? Mas muita empresa de ACI e conservação tem o vigia. E agora vai ter que desdobrar o vigia, né? O vigia, o porteiro pode ficar, porque o porteiro não é controlado, mas o vigia ele tem que ser distinguido. Então aí o cara vai abrir uma empresa de segurança desarmada. Não quer fazer eventos, ele quer simplesmente agregar e fazer. E tem muito mercado. A realidade da segurança desarmada, ela é muito maior do que a segurança armada. Então vem comigo aqui, a gente elencou aqui, isso aqui está lá no artigo 19, a gente já passou isso, mas eu dei uma destrinchada aqui, porque são muitas as perguntas. Então vem comigo, quais são aqui os 5 passos da questão pessoal que você já pode ir providenciando e quais são os 8 passos, os outros itens, né? Não é passos, mas quais são os itens, os requisitos para você ir providenciando na questão pessoal e na questão questão física, na questão do aspecto físico da empresa, legal? Então vamos aqui, pessoal, primeiro item aqui, os sócios, os proprietários, né, ou os procuradores, os sócios, proprietários ou procuradores, eles não podem ter pertencido a uma empresa que nos últimos 5 anos foi cancelada, tá, por algumas das razões previstas lá na portaria 18045, que é o quê? Que foram canceladas por o exercício ilegal, né, o exercício ilegal da atividade de segurança privada. Se a empresa foi fechada por uma ação, por um processo fiscalizatório e foi encerrada, tá, dentro de um processo administrativo por segurança sem autorização da Polícia Federal, essa pessoa aqui, esse sócio proprietário, não vai poder constar em outra empresa. Tá? Em outra empresa. Pedrosa, nós estamos falando de monitoramento. Monitoramento não tinha autorização de funcionamento. Legal. Só que muita empresa de monitoramento era de monitoramento, mas vendia o serviço de segurança, vendia o serviço de vigilância, né? Vendia, não com o nome de vigilância, vendia com outro nome. E foram autuadas e foram encerradas por causa disso. Tá? Então, mas eu tenho agora a empresa de mas você fez parte de um CNPJ que foi encerrado lá atrás. Então, isso é um problema para você, tá? Então, você já tem que venda. E, no caso, sócio proprietário ou procurador, ele não pode ter menos que 21 anos, tá? Então, o sócio proprietário, na verdade, não pode ter menor de 21 anos. Então, tem uma exigência que vai ter, essa exigência vai vir no decreto, tá? Essa exigência vai vir no decreto aqui, tá? As certidões, tem que tirar as certidões negativas, tá? Então você, como eu estou falando muito para a empresa de monitoramento aqui, né, tem que tirar as certidões negativas, tá, do teu CNPJ. Essa certidão negativa aqui, ela é fiscal, né, trabalhista, tributária e previdenciária. Na verdade, a tributária e a fiscal aqui é a mesma coisa, mas eu coloquei o fiscal aqui para dar um alerta em relação à questão do município, tá? Então o fiscal aqui entenda as encrencas que tem do município, tá? Então você tem que pegar uma certidão negativa que você tem que estar limpo, pegar uma CND, né, certidão negativa de débito. Previdenciário, que são das contribuições, tributárias, que são dos impostos, trabalhista, que são os direitos sociais, não pode ter execução contra você na questão trabalhista, e fiscal. Essa certidão negativa aqui, ela é tanto para a pessoa jurídica, tanto para o CNPJ, quanto para a pessoa física dos sócios e dos proprietários. Então, o sócio proprietário tem que ter uma certidão negativa fiscal, né, trabalhista, tributária, previdenciária. Igual, né? Então, vai pegar no CPF, no CNPJ e no CPF dos sócios ou dos proprietários aí sim, e dos procuradores, dos administradores, dos gerentes. Essa galera vai ter que comprovar a idoneidade. Então você já pode ir vendo lá. Por quê? Porque você já pode... eu vou ter que... Pedrosa, tem um negócio aqui que não está saindo. Então você tem que ir lá fazer um parcelamento, ajeitar a vida. Isso leva tempo, né? Então você já pode ir providenciando isso. Não saiu o decreto ainda, mas isso aqui já é 14.967. E o que já está na lei 14.967 vai sair no decreto. É isso que você tem que entender. Aí você tem que comprovar a origem lícita do capital. Então, qual é a documentação para comprovar a origem lícita do capital de R$146 mil aqui, tá? Das empresas de monitoramento. R$146 mil precisa ter da onde é que veio a origem, tá? Pedrosa, mas tá... Não, você vai ter que juntar a origem. Eu fiz um empréstimo. Então aqui, a pessoa física fez um empréstimo no seu nome e integralizou no capital da empresa. Então você tem que saber como é que tu vai fazer isso, senão vai dar problema aqui, né? Vai dar problema aqui. Então o contador sabe fazer isso, mas muitas vezes o cara faz a revelia do contador, ou tem contador que não sabe. Porque nesse caso aqui,
como é origem lícita, eu tenho que ter a fonte do esquema. Muito bem, é legal, você foi lá, usou o seu crédito para pedir o 146 emprestado. Certo? Maravilha, você conseguiu isso. Aí você vai fazer, é pessoa física. Aí você vai fazer o quê? Você vai integralizar, você vai integralizar no capital do CNPJ e vai fazer um contrato de mútuo da pessoa física para a pessoa jurídica, tá? E aí vai entrar lá no balancete. Contabilmente o contador vai julgar lá. Muitas vezes a pessoa faz isso, mas não tem o contrato, não fez isso aqui de forma correta. Aí dá problema. A Polícia Federal já vai entender que aqui tem um problema aqui, porque ela vai entender essa origem lícita aqui, que eu preciso saber de onde é que vem esse dinheiro. Né? Então, você tem um contrato de mútuo entre o CPF e o CNPJ, certo? Então, vai constar lá na tua declaração de imposto de renda que tu fez o empréstimo e que tu fez esse mútuo. Lá na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica vai estar que ela está devendo para você, que tem a entrada do dinheiro, mas esse dinheiro é de um mútuo que você fez. E aí tem a origem, está fechando tudo certinho, o balancete ali está fechando, junto com o contrato que você tem, fechou aqui, origem lista. Tá? Aí você tem aqui, você tem que comprovar a idoneidade. A pessoa física tem que comprovar a idoneidade dos crimes dolosos, né? Vai ter que comprovar que os antecedentes, e se tiver antecedentes de crimes dolosos. O que é a diferença de doloso e culposo? Culposo é você saiu com o seu carro e de forma inadvertida passou uma bicicleta lá na sua frente, coisa e tal, você atropelou o camarada. Lesão corporal grave, tá? Vamos dizer que foi uma lesão corporal grave. Ok, lesão corporal grave, uma ação penal que você vai responder. Crime culposo, porque você não queria, você não tinha o dolo, você não tinha a intenção de atropelar o cara, né? Aí aconteceu por negligência, por imprudência, por imperícia, você sei lá, deu uma dormida ali, coisa e tal, a não ser que fique muito flagrante, o camarada invadiu a pista, não, mas estou dando um exemplo para você entender. Então, esse crime aqui, vai ter um antecedente, Você foi até, vamos dizer assim, condenado nesse crime, ou você está respondendo esse processo do crime aqui. Ele vai ter um antecedente, mas não é um crime doloso, ele é um crime culposo, então não vai dificultar. Agora tem que prestar atenção, o decreto vai descrever melhor isso aqui, porque o que já acontece hoje é que, para o vigilante, acontece a mesma coisa. Para fazer o curso, ele tem que comprovar a idoneidade. Só que está pegando muito uma nova ideia, está pegando uma nova situação, uma nova questão. Eu não sei se o decreto vai esclarecer melhor isso. Mas existe uma regra do Supremo Tribunal Federal de que até que haja trânsito em julgado de crimes, de processos criminais, até que haja o trânsito em julgado, é quando não há mais possibilidade de recurso, esse fato não deve te prejudicar, porque você é considerado culpado só quando há o encerramento do processo, quando não tem mais possibilidade de recurso. Então ninguém pode ser considerado. Só que nesse caso aqui, em se tratando de segurança privada, em se tratando que não pode haver mácula, não pode haver uma sombra sobre a idoneidade de quem está, ou como profissional, ou como quem é empresário, como é empreendedor, que está à frente de uma estrutura que vai oferecer segurança, vai entrar na casa das pessoas, vai ter direitos, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter responsabilidade, etc. e tal. Então não pode haver mácula. Então o decreto, se espera que o decreto venha esclarecer melhor isso aqui. Por quê? Por exemplo, Maria da Penha é um procedimento criminal que enseja uma medida protetiva que não é um processo crime, é uma medida protetiva, que é da esfera criminal, mas não é um processo crime. Então, o que acontece? Ele vai servir como um antecedente para dificultar ou para impedir que você possa estar à frente de uma empresa? O vigilante tem problema. O vigilante não consegue. Por quê? Porque ele macula a idoneidade da profissão. A medida protetiva da Lei Maria da Penha é exatamente quando ameaça a integridade física ou a vida da pessoa, ao ente familiar. No caso, sempre a mulher é a vítima, a mulher é mais vítima, a mulher é mais vítima na questão da violência, da violência familiar. Aí o que acontece? Isso aqui vai prejudicar? Então é uma coisa que você tem que resolver. Então você tem que já pegar aqui, você já pode ir pegando as certidões negativas, da pessoa física aqui dos crimes de antecedentes. Então isso você vai pegar na Justiça Militar, na Justiça Federal, na Justiça Comum, na delegacia, onde você morou nos últimos 5 anos, onde fica a sua residência nos últimos 5 anos. E ainda tem que ir atrás do seguro-fiança. Por quê? Porque a par de você pegar certidões negativas, você vai ter que ter um seguro-fiança capaz de suprir exatamente as responsabilidades fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária. Então, o decreto vai esclarecer melhor o seguro-fiança, mas o seguro-fiança, isso é tranquilo porque já existe, o seguro de responsabilidade civil, já existe o seguro isso já é uma coisa
praticada, não é uma novidade, é a segurança privada. Porque eu até esqueci de colocar aqui. Você vai ter que suprir esse seguro-fiança para você pagar esses itens que são as responsabilidades fiscais, trabalhistas, tributária e previdenciária e de responsabilidade civil. Essa é uma coisa nova, tá? Aqui é uma coisa nova, a responsabilidade civil, né? Essa é uma novidade, é uma inovação, tá? É uma inovação que está entrando dentro da segurança para dizer o quê? Que o quanto que a cultura, o quanto que o trabalho, o quanto que o nível técnico de excelência se espera da segurança privada pela orientação da lei, tá? Então você tem todas as ferramentas, a lei está colocando todas as ferramentas para garantir um nível técnico elevado. Legal? Então, Pedrosa, isso aqui eu já posso ir fazendo. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que para você, da empresa de monitoramento, para você, da empresa de segurança desarmada, segurança de eventos, isso aqui é padrão para todos os prestadores de serviço. Isso aqui é padrão. Isso aqui é padrão. Então você já pode ir providenciando. Você que é de eventos, você que é da segurança privada, você já está no veneno, você já está correndo o risco de ser autuado. Você já está correndo o risco de ser o quê? Sair com um boleto aí de 10 até 90 mil reais. Um boleto meio grande, cara. E você sabe, os boletos sempre vencem, né? Cara, se pegar um boletão desses de 10 conto aí, você tem um processo administrativo de encerramento, você já está maculando esse negócio aqui, ó. Você já está entrando nessa faixa aqui, já começou mal, tá? Começou mal. Então, não faça isso. E o monitoramento já pode ir providenciando, já pode ir arrumando isso aqui, já pode ir ajeitando isso, né? Porque isso aqui leva tempo. Tem coisas aqui que leva tempo, não é assim? Para você tirar esse certidão negativo é fácil, tá? Você pega lá, você tira sentadinho na internet. Mas você ir atrás do capital, você conseguir, é importante entender que muitas coisas que você vai ter que providenciar, principalmente as certidões negativas, que tiver que arrumar alguma coisa, né? E toda empresa deve alguma coisa, né? Toda empresa está desacertada com o fisco. Então você deixar acertadinho, você fazer o processo, você parcelar, deixar ajeitadinho, leva tempo. Então, quanto mais cedo você começar a fazer isso, melhor é para você sair na frente. Lembra, eu sempre digo assim, você tem que pensar na vantagem competitiva de sair na frente, não ficar procrastinando. E isso aqui é simplesmente, você pode aproveitar essa operação aqui para começar a fazer uma conformidade, uma governança organizacional com a sua empresa. Pegar os setores da sua empresa e colocar ela na orientação da lei. Mas não é só isso. Você pode ir vendo também a questão física. Como é que funciona a questão física? O que você vai ter que providenciar? Então você vai ter que ter, conforme o tipo da empresa, você vai adequar o seu espaço físico. Tá? O decreto vai trazer mais detalhes. Esperamos que ele traga mais detalhes disso. Mas é claro, se é uma empresa desarmada, se é uma empresa de monitoramento, se é uma empresa armada, aí muda. Então, a empresa de monitoramento não vai ter exigência de uma empresa armada, com certeza. Tá? E talvez não tenha exigência de uma empresa desarmada. Mas isso aqui é padrão para você. Isso aqui é padrão, é óbvio que vai ter isso aqui, porque está dito já na lei. Então, você vai ter que fazer uma adequação física, você vai adequar seu espaço físico, para ele ter uso e acesso exclusivo. Então, para mim adentrar no imóvel tem que ter um acesso exclusivo, não posso trabalhar com uso e acesso exclusivo, eu não posso compartilhar esse espaço com outra atividade econômica. Então, aqui é que eu estava dizendo, né? O cara tem o asseio e conservação e tem o monitoramento. Então, tudo no mesmo lugar. Não pode. Asseio e conservação tem que sair fora. O monitoramento tem que ser de acesso exclusivo. Uso e acesso exclusivo. O local tem que ser seguro. Né? Tem que ser seguro. E o que vai ter, para ter segurança, o que está indicando? Tem que ter o alarme, tem que ter CFTV, os espaços em volta, se for uma casa, tem que ter o muro alto, tem que ter uma cerca elétrica, né? Tem que ter algum dispositivo ali, eletrônico de segurança. Tá? Isso aqui é muito interessante, porque o que no monitoramento tem que ter seguro? Local seguro do quê? Local seguro do quê? Você tem que pensar o espaço, uma área de recepção, administração, e aí o setor de monitoramento, ele tem o coração de uma empresa de monitoramento é a sua central de monitoramento. Porque a mente criminosa, ela pode querer tomar de assalto a central de monitoramento, que vai vulnerar todos os imóveis, né, que são monitorados. Todos os imóveis, veículos, vamos imaginar que se for de rastreamento de numerários, bens e valores, imagina, vai perder essa base. Então, pensa que a mente inteligente diz assim, quer saber, nós vamos tomar de assalto a empresa de monitoramento e aí nós vamos lá fazer o crime, porque aí não vai estar monitorado e vai ficar vulnerável, tá certo? Então, por isso que você já vai pensando, esse uso e acesso exclusivo e esse local seguro, pensando aonde? Na sua base de monitoramento. Tá? Aí com alarme, você já trabalha com monitoramento. Tem alarme, CFTV, moleza, né? Aí a gente projeta, aqui é projeção, tá? 2 veículos ou 2 motos, tá? 2 veículos vai ter que ter como estrutura, questão física, né? Como questão
estrutural e vai ter que ter também um sistema de geração autônomo de energia, porque faltou a luz, faltou a energia, aí acabou o monitoramento? Não, né? Você tem que ter um sistema de geração autônomo de energia para exatamente você enfrentar alguma falha, alguma falta de energia. E você tem que ter um sistema de comunicação de forma ininterrupta ali entre os veículos e a base de monitoramento, tá certo? Então, esses elementos aqui, você já pode ir providenciando, né? Eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei aqui na parte, não, mas é aqui na parte de documentos, o seu contrato social. Você já pode também ir alterando o contrato social para você integralizar aqui o capital. Ó, esse capital aqui você já pode integralizar. Você já pode ir fazendo isso aqui. E aí você já vai pegar o seu contrato social e deixar simplesmente a atividade que você vai pedir autorização, que é o monitoramento, ou que é a segurança desarmada, especializada em segurança de eventos. Isso você vai colocar no seu objeto do contrato social. Legal?